Ligar todos os tamborinhos aqui. Aê, olha eu aqui, ó. Aê, cheguei. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, senhoras e senhores. Bora acelerar aqui o passo, que a história do Brasil é longa, né? A gente tem muita coisa para falar. Vocês estão bom? Tudo bem aí, vocês? Quem chegou agora? Aninha, André, David, Diego. Peraí. Eita. Felipe. Cadê, meu? Aqui é Henrique, Isa, Caiane, Larissa e Samuel. Bora, turminha. Então é o seguinte, pega os seus cadernos aí, vamos fazer uma revisãozinha, tá? Ó, chegou mais gente. Epa. Tem que ficar apertando o botão aqui, porque só aparece quando eu aperto o botão aqui. Entrou todo mundo. Mais uma vez, vou pedir aqui, ó. Quem que pode? David? Você Pode ser, pode ser. pode, por favor? Que eu meio que co-host. David tá aí. Então vamos lá. Segunda aula, História do Brasil, Brasil Colônia, certo? A gente já viu aí a aula passada. Olha lá, a Isa agora apareceu, tá viva. Os demais aqui são só umas carinhas aqui que eu não consigo ver. Aí, saudade de todos vocês. Força nessa peruca. Vamos lá. Rapaziada, seguinte, né? Tem gente que fala que história é muito fácil, né? Que história é muito simples, etc. Já falei para vocês, né? Eu tenho os dados aqui do INPE, dado da FUVEST, da Unicamp, e não é assim um índice de acerto muito alto em história. Então, história, meu, não é para ser também uma matéria muito difícil, né? Nos vestibulares. Mas sempre cai aquela questão que seleciona, né? Então é bom ficar atento, beleza? Eu pus aqui para vocês o seguinte, história do Brasil, né? A gente falou um pouco então dessa pré-história, da chegada, da ocupação do território. Então a gente estava pensando bastante aqui sobre essa chegada aqui dos primeiros habitantes, né? A ocupação que a gente fala do território que vai ser chamado de Brasil, que a gente chama de América e etc. E as teorias, portanto, que envolvem isso daqui, certo? As diversas teorias aí, né? No mínimo 3 que vocês precisam saber. Quando cai em vestibular, turminha, as questões falam sobre essas teorias, as questões falam sobre o modo de vida, né? O que vocês podem lembrar, tentar lembrar de conhecer um pouco desses povos, resquícios que são encontrados, portanto, conhecer algum sítio arqueológico, ou seja, falar um pouco de patrimônio histórico. Então, as questões falam de patrimônio histórico, das teorias de ocupação desses primeiros habitantes. E aí a gente vê a passagem, né, e a chegada dos europeus aqui, ou seja, a gente está falando aqui, portanto, desse processo aqui que vai levar, aqui no caso do Brasil, a gente coloca 1500 com a expedição de Cabral. Então, o que vieram fazer aqui os portugueses, né? Como que eles saem ali da Europa medieval e entram, né, nesse mundo que lá na Europa ficou chamado de Idade Moderna. Então, é a Revolução Comercial, né, Renascimento Comercial, né, Renascimento Urbano, as cidades lá na Europa, os banqueiros, etc. Ou seja, Portugal passa a ter uma atitude agora de ser uma metrópole, né? E essa metrópole, portanto, vai tomar agora as atitudes perante o Brasil. Então, como metrópole, eu não vou me focar muito em Portugal, eu vou me preocupar mais nas questões de repercussões aqui no Brasil. E aqui, dos vestibulares, hoje em dia, vamos lembrar, a gente vai falar nessa aula aqui dessa passagem. Então, o foco dessa aula aqui agora é essa passagem do Brasil colônia para o Brasil império, certo? Eu vou acelerar o passo, porque essa passagem aqui é importante para a gente. Eu chamo isso daqui de um processo, certo? O processo de independência. Não vou colocar que a independência estava na mão de Dom Pedro e apenas o grito do Ipiranga ali levou à independência do Brasil. Então, a gente chama nesse processo da independência do Brasil, né? Ou seja, quais foram os elementos, os fatores que estavam ocorrendo na Europa, no Brasil, né? O que levou aqui os colonos
a mudarem de posição. Em vez de chegarem aqui, se estabelecerem como colonos, eles estão agora num processo de formação do Brasil, né, do que a gente vai chamar aqui de Brasil. Então, quais são as ideias que vão surgir aqui nesse Brasil Império? Beleza? Logo depois, a gente vai ver aqui também nessa passagem do Brasil para o Império até a República. E o foco das últimas duas aulas, eu quero ficar muito mais do fim aqui do Império para a República e falar mais de República com vocês, que é o que mais cai. Principalmente a era aí Getúlio, pós-Getúlio, volta de Getúlio. Ali sempre caem duas questões, uma de JK, uma de Getúlio, sempre cai duas questões por ano, né, desse período aqui da Brasil republicano, aqui, certo? Se não cair mais do que isso. Então, vamos falar aqui agora com vocês desse Brasil colônia. Bom, se eu estou falando desse processo, né, eu vou lembrar vocês que não é uma novidade. Então, existe aqui nesse processo de ocupação interesses não só de Portugal. A gente sabe que tivemos ocupações aí, tentativas de invasões dos franceses, tivemos um período de invasão aí, ocupação holandesa, que ficou lá no Nordeste brasileiro, certo? Os franceses se estabeleceram na região do Rio de Janeiro, se estabeleceram na região ali do Maranhão também, né, do norte do Brasil, a França Antártica, a França Equinocial, e a gente vai tentar entender um pouco as repercussões disso tudo. Então, vamos lembrar alguns movimentos, né, como se a gente ficasse falando daquela tradicional história do Brasil colonial. Então, vieram os colonos, aí estabeleceu o sistema lá de capitanias hereditárias, né? Aí depois das capitanias hereditárias não deram certo, foi para o sistema de governo geral, né? E aí estabeleceu-se aí governo geral, e depois aí se estabeleceu a colonização, né, com açúcar, a exploração do açúcar para exportar, né, para a Europa. Também tivemos aqui a introdução da pecuária, que é muito importante para a interiorização. A gente tem aqui também, principalmente, tem um açúcar que caiu ali com uma luva no Nordeste brasileiro, Pernambuco, Bahia, que eram as principais províncias, né, as principais capitanias daquele período. Então, né, uma atitude agroexportadora. Lembra que nesse processo anterior também teve um extrativismo de pau-brasil aqui no Brasil, certo? Quando a gente fala de império, a gente já está falando aqui na passagem, principalmente no final aqui, a gente está falando do Brasil deixando aqui o açúcar, né, um pouco de lado e entrando aqui na ordem do café. Né? A gente vai ver o Brasil ainda muito agroexportador e a gente vai ver dependência dessa agroexportação do Brasil. Só lá em meados de Getúlio Vargas que a gente começa a ver uma grande industrialização. Até lá, a industrialização se dá por surtos industriais. Então, o Brasil industrializa, depois vem competição com a Inglaterra, industrializa. Então, são processos aqui de industrialização que a gente vai estudar do Brasil mais para frente. Beleza? Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Certo? Existiram alguns movimentos, principalmente com relação, por exemplo, aos povos aqui, no caso dos franceses. Com a ocupação francesa, né, que a gente tem, ocorre o que a gente chama aí de confederação. Então, vamos lembrar aí a tal da confederação dos tamoios, por exemplo, certo? Dos tamoios. Ou seja, o que foi a confederação dos tamoios, né? Lá aqui nessa região, que vai aqui desde Bertioga, litoral aqui de São Paulo, certo? Depois do Guarujá, então já começa no litoral norte do estado de São Paulo atual aqui. A gente tem entre, lá opa, cadê a caneta? 1550, mais ou menos, então vamos pôr as datas aí, de 54 até 67, um acordo entre os próprios tamoios, os indígenas, os povos indígenas. Então, ocorrem aí, né, a capitania de São Vicente, que era uma capitania gigante nesse período, que ia quase até a Bahia ali, né, capitania de São Vicente, tinha um donatário chamado Brás Cubas. Vocês já devem ter lido em alguma obra, né, falar bastante aí sobre Brás Cubas, etc. E essa capitania de São Vicente aqui, né, tem um casamento que vai ser o estopim para essa guerra, né, dos tamoios. Os tamoios tinham feito acordo com os franceses, né, e depois, né, a gente vai ter também
a ligação, uma união entre os próprios tamoios, por isso que a gente chama de confederação, né, dos próprios tamoios, que vão aqui lutar contra a epidemia que se expande nesse período e lutar contra essa colonização, escravização por conta dos colonos que aqui ficaram, que aqui se estabeleceram. Deixa eu fechar a janela melhor, que os caras aqui estão com uma obra aqui sem fim aqui no caso. Então a gente percebe nesse período aqui da Confederação dos Tamoios, né, um líder, Aimberê, que acaba sendo morto. A gente vê, né, a chegada dos franceses no litoral, os portugueses se associando a grupos contrários aos indígenas que tinham se associado aos franceses para tentar atacar e expulsar os próprios franceses. O que eu quero que vocês percebam? O que seria interessante para a gente não esquecer? O que o vestibular cobra? Olha, mesmo para os franceses se estabelecerem aqui, eles precisaram, né, da mão de obra, tanto da mão de obra como a aliança, como conhecimento do território dos próprios indígenas. Então, tinham povos indígenas aqui nessa região, né, que a gente chama aqui de tamoios, certo? Portanto, nem todo mundo era tupi, como eram chamados pelos próprios portugueses. A gente percebe, então, portanto, uma associação entre os próprios indígenas, porque eles acabam sendo traídos pelos próprios governantes daquela região. E aí, nessa passagem de capitania hereditária para governador-geral, a gente tem o Mendes Sá, que vai criar uma grande expedição para expulsar definitivamente os franceses nesse período. No fundo, conseguem expulsar os franceses, então é o sucesso da capitania hereditária. Mas quem acaba se fudendo, né, morrendo aqui no caso, são os indígenas. Os franceses vão embora e sobra para os indígenas que acabaram morrendo, aqueles que se associaram a inimigos, né, e acabam sendo atacados. Então, a Confederação dos Tamoios tem diversos lados para ser contado. Nesse período da Confederação dos Tamoios, a gente está falando aí no período já do início da colonização, perceba? A gente está falando aí do século XVI, então 1550, já estamos aí, capitanias hereditárias, já estamos falando de governo geral, já o estabelecimento efetivo da colonização. Desde um projeto da própria metrópole como colonização, então a ideia que eu falar para vocês, que a metrópole quer colonizar, ou seja, ocupar o território, né? Ela precisa dizer que aquele território é dela. Existia um tratado lá que, lembre, a posse pelo uso, então esse território é meu, porque eu preciso, se ele é meu, né, porque eu ocupo aquele território. Então, se tiver alguém invadindo aquele território e tomar aquele território, a gente está vendo a passagem já de um outro, né, um outro dono daquele território que está ali. A gente fala que a ideia principal e mandado pela metrópole é de explorar o território, né? Então, eles vão, além de ocupar, explorar esse território. Ou seja, precisa se defender, então criar aí o defender, portanto, criar uma certa mínimo administrativo para colonizar o Brasil aqui, né? Ou seja, para se estabelecer. Na Confederação dos Tamoios, também ocorre um período que é a chegada de um cara chamado Randstaden, que vai interiorizar aí, vai acabar viajando, conhecendo um pouco mais os indígenas, escreveu algumas obras, e eles vão ver um processo que ficou muito famoso cá nos vestibulares, que é o do canibalismo, né? Que sempre fala no processo antropofágico, né? Dos indígenas e tal. E os vestibulares cobram vocês nessa questão cultural dos povos indígenas. Então, eu vou focar um pouco na dos tamoios e depois a gente acelera nas demais, para tentar entender melhor esse processo. Aí eu volto, que eu lembro que o David me pediu, para falar o que vieram fazer franceses, holandeses aqui no Brasil, que eu lembro para a gente acabar com essa confusão do que acontece nesse período. Então, por que os franceses vieram logo no começo? A gente está falando da reforma protestante. Então, são as guerras religiosas lá na Europa que levaram os franceses a vir aqui, certo? Ou seja, pus uma cruz aqui, então a gente está falando da Igreja Católica, da Igreja Protestante, certo? Que começam até as disputas lá na Europa. Isso aqui era para ser uma cruz, gente, virou um mais aqui. Tá? Vocês perdoem o professor. Era para ser uma cruz, a gente põe mais para cima. Assim. Olha lá, o computador não quer. Então, ou seja, lembrem aí das reformas protestantes e tal. Quando a gente está falando já de um processo, portanto, aqui de antropofágico, significa que os indígenas, na visão dos colonizadores,
os indígenas, meu, são, né, bárbaros, eles não são civilizados, eles comem uns aos outros, blá, 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 blá. E como a gente sabe, não era isso, né? Nem todos os indígenas faziam isso, existia esse processo nas guerras e de alguns grupos indígenas, muitos deles são nômades, não são sedentários, alguns que são nômades se encontram com esses povos guerreiros que vagam pelos interiores aqui da região que a gente chama de Brasil, e quando encontram esses povos, acabam saindo guerras, né? Esses caras acabam matando e comem, né? Fazem um sopão ali dos inimigos. Para quê? Porque, segundo a ideia dos próprios indígenas, né? Aquele que morresse e ficasse lá viraria uma alma penada e iria perseguir os povos indígenas, seriam punidos, portanto, né? A gente está falando, então, portanto, deles. Os católicos vão falar que tem as almas, né? Então, as almas seriam absorvidas pelos guerreiros como o conhecimento daquele povo que foi conquistado, né? A sabedoria daquele povo conquistado, uma certa valorização da sua própria guerra. Isso daí a gente encontra não na cultura ocidental católica, cristã, né, que vem aí de Roma antiga, do Império Romano, mas a gente encontra um pouco antes disso já também com os gregos. É um pouco diferente, né? Nas guerras, os gregos valorizavam os inimigos, porque se eu venço o inimigo, eu sou também, portanto, mais forte do que ele. Ao contrário dos cristãos aqui, que tem uma guerra santa, que os outros são infiéis, os outros são traidores, né? Então, eles vão para o inferno e blá, blá, blá. Então, você tem que subjugar o inimigo, eles não são bárbaros e tal. Então, a gente está nesse momento, né, da passagem aí da Idade Moderna, que é, né, a gente está com uma grande influência das questões religiosas, principalmente aí da questão cristã, sendo protestante ou católico. Percebe? Então, isso cai nesses momentos. Após a expulsão dos próprios holandeses, existe outra guerra aqui, né, no momento, que é a chamada Guerra dos Bárbaros, também chamada Confederação dos Cariris, certo? Essa Confederação dos Cariris aqui que acontece já um pouco mais para frente, 1683, então logo depois da expulsão dos próprios holandeses até 1713, já estamos entrando aí século XVIII, portanto, certo? Confederação dos Cariris, na região nordeste do Brasil, portanto, estamos falando de holandeses, estamos falando do açúcar. Então, olha lá, a gente tem a invasão holandesa, os holandeses acabam ocupando o nordeste brasileiro, no início, certa resistência, logo em seguida, os próprios colonos portugueses se aliam aos holandeses, afinal, tem a imposição da colonização pelos holandeses, que faziam o tráfico de açúcar, o tráfico de escravizados, e que era importante para os colonos. Né? Portugal está num período da União Ibérica, né? A gente está falando, então, que Portugal está submetido ao rei da Espanha, e a Espanha está preocupada com as suas colônias ali, nas guerras com os incas, maias e, né, astecas, o fim dos astecas que se associaram lá na América, na Mesoamérica e por aí vai. Então, quando a gente fala de confederação, é uma união desses povos. Uma união desses povos que não existia antes. Então, uma união forçada devido ao contato com os colonos, certo? Essa é a primeira etapa que a gente tem que saber. Segundo, no Nordeste, os colonos associaram aos holandeses. Logo depois, eles vão expulsar os holandeses, que é, né, a recuperação portuguesa, a restauração da coroa portuguesa, o fim da União Ibérica lá. Calma que a gente vai escrever tudo isso sobre Portugal. Calma, David, calma. Aí aqui o foco são os indígenas, tá? Então, com a expulsão, a gente tem aqui um processo que, durante os holandeses, favoreceu a produção açucareira. Os holandeses queriam saber da colonização, dando maior liberdade aos colonos do que dava a metrópole portuguesa. Tanto liberdade religiosa, afinal, os holandeses se separaram da Espanha e tem agora um processo da reforma protestante, então eles são protestantes, certo? E os holandeses vão dar maior liberdade também individual, liberdade aos colonos, com interesse aqui, né, no açúcar dos colonos brasileiros aqui, portugueses, no caso, que a gente já começa a ver os caras que se estabeleceram, já estão aqui quase 100 anos aqui no Brasil, né, explorando o açúcar e a mão de obra. Então, a gente tem aqui agora a expansão das fazendas para o interior.
E essa expansão para o interior choca com esses grupos que a gente chama aqui de cariris. Essa guerra também dos cariris vai ser chamada de Guerra dos Bárbaros, certo? Então, vocês podem encontrar esse nome aí, Guerra dos Bárbaros, certo? Os vestibulares estão começando a cobrar muito mais essas guerras, essas questões aqui que a gente vê na Confederação dos Cariris. Então, essa expansão, né, para lá, né, no interior, a gente percebe, primeiro, aqui a Confederação dos Camoios, Mendiçá, certo? Mendiçá. Então, a gente está falando de governador geral, certo? A gente está falando aqui da época já de governador geral. A gente já está falando do fim da expansão com os dos cariris. Então, a gente está falando agora já aqui quem vai acabar com a confederação dos cariris que atacavam ali as fazendas que estavam em expansão para o interior, né, que eram esses indígenas, uma aliança de vários grupos indígenas que eram janduís, paiacus, icós, caratiús, caripus, né, que são das indígenas que a gente chama de tapuias, né, esses caras aqui. Vou escrever aqui em cima, tapuias. Né? Esse tapuias aqui é a aliança formada pela confederação desses diversos povos aí que formam o que a gente chama de cariris. Né? Quem lidera, no fundo, é a etnia cariris, dos grupos tapuias. Vejam, nem todo mundo é tupi, né? A gente não está falando aí dos povos, todo mundo é indígena, não é todo mundo igual. E quem vai acabar com isso é o nosso amigo Domingos Jorge Velho, certo? Jorge Velho. Ou seja, já estamos falando do início, né, dos bandeirantes, certo? Ou seja, aqueles caras que vão guerrear, acabar com as invasões, ou seja, esses caras vão pegar os indígenas e escravizar, né? Ganhar a guerra, transforma os vencidos em escravizados para vender lá em fazendas que estão precisando. Então, aqui dentro do Brasil, certos colonos, que a gente vai chamar de bandeirantes aqui, né? No caso do Domingos Jorge Velho, que é paulista, que vai até lá lutar contra esses povos, ele é contratado, portanto, para lutar nessa guerra, para favorecer a expansão açucareira no Nordeste, após a invasão aí holandesa, que leva esse quiprocó para os indígenas. Esses caras vão pegar os indígenas, escravizar e levar para vender. Então, né, junto com o tráfico de escravizados, principalmente africanos, a gente tem um tráfico de escravizados indígenas aqui interno, decorrente dessas guerras que ocorreram aqui no Brasil, certo? Então, a colonização não foi aquele mar de rosas que a gente conhece aqui no Brasil, certo? A gente tem um levante também, que a gente não pode deixar de citar, que é um levante dos indígenas, levante... Nossa, ficou horrível. Dos Tupinambás. Levante, Tupinambá, certo? Que ocorre também já logo depois, 1618, depois aí da expulsão dos franceses, dos grupos aqui tupinambás também. Então, são vários processos com os povos indígenas. Esses levantes aqui, né, ocorrem, no caso, lá no norte do Brasil. Então, Belém, lá o Forte de Belém, lá que existia, né, no norte do Brasil, é invadido pelos grupos indígenas. Percebam, esses caras, eles não eram aqueles grupos, portanto, como prega lá a Carta de Caminha, como pregam eles portugueses, eles viviam peladão, eram todos eles quietinhos, não faziam nada. Então, foi, né, um processo de colonização conturbado, certo? Então, a gente está estudando, e hoje em dia se valoriza muito mais esses estudos agora, desse contato entre os colonos. Alguns se associaram com os franceses, se associaram com os tamoios, logo depois os tamoios vão ser traídos, né, e vão aí formar uma confederação, e aí os portugueses, que chamavam eles de traidores por terem se associado aos franceses, vão inverter o jogo para expulsar os próprios franceses. O interesse de cada grupo é diferente. Dos portugueses, expulsar os franceses. Dos franceses, ocupar o território. E dos tamoios, sobreviver, né, dos grupos indígenas, sobreviver, manter a sua tradição cultural. Quando a gente pega os documentos históricos, então falando de estudo de história, a gente olha e observa um pouco dos traços culturais daqueles grupos que estavam lá, todos eles, tanto dos colonos quanto dos povos indígenas, para tentar traçar ali, né, um modo de vida dos colonos e dos colonizados aqui.
certo? Dos povos indígenas e tentar perceber o que diferencia esse povo indígena tamoio, do Tupinambá, do Cariri, do Tapuia, do Icó, do Caratiús, de todos eles. Então, a gente estuda isso, essa é a riqueza desses documentos, certo? A riqueza não está na guerra, a guerra vale para o Netflix ali, para vocês ficarem vendo sangue jorrando pela tela e etc. Aqui, para nós, né, a gente tenta estudar um pouco mais os traços dos elementos daqueles povos que a gente chama de nativos, os povos nativos daqui da América, portanto, portuguesa, dessa ocupação. Por que eu estou falando tudo isso com vocês? Porque, tradicionalmente, e eu não posso deixar de não fazer essa linha tradicional com vocês, então, aqui, que é falar com vocês sobre que caem alguns vestibulares tradicionais. O que a gente está falando? Existe aí uns vestibulares tradicionais que falam que nesse processo, poxa, vamos falar de independência do Brasil, então a gente precisa perceber que nem sempre, né, todo mundo estava numa boa aqui, né? Então ocorreram o que a gente chama de rebeliões, no caso aqui, a gente chama algumas de rebeliões nativistas, certo? E algumas outras a gente vai chamar mais para frente de rebeliões separatistas. Quais foram essas rebeliões nativistas e as separatistas? Vamos lembrar, vocês têm esses materiais que o professor já passou para vocês. Então, vamos lembrar, né, a rebelião, a revoltas dos Beckmans, né, que ocorre na região do Maranhão, devido aí a uma crise com a metrópole. A metrópole tinha cada vez mais criado lá, junto com o governo geral. Quando eles fazem esses acordos, a metrópole ela quer as companhias de comércio. E as companhias de comércio recebem, portanto, o aval da coroa para fazer o comércio em diversas regiões. E essa companhia de comércio, lá no caso do Maranhão, tinha, né, no caso do Maranhão, tinha prometido fornecer escravizados, né, para os fazendeiros, para os colonos, que naquela época lá era um pouco mais de exploração, também uma estabilização, mas também tinha um pouco de algodão ali. Então, em 1684, os Beckmans aqui, fazendeiros daquela região, acabam liderando um levante contra a coroa, contra a administração local, portanto. Né, a gente percebe, né, que esses caras se levantam contra a coroa. Obviamente, todos eles acabam sendo reprimidos, acabam sendo todos eles presos, né, e acabam sendo aí levados, né, por um movimento, portanto, contrário da coroa. A gente tem alguns outros levantes, professor, que a gente pode falar, sim. A gente pode falar das guerras, por exemplo, dos Emboabas, certo? Emboabas. Olha só, a gente está falando tanto dos Beckmans como dos Emboabas. Os Emboabas, a gente está falando da região já de Minas Gerais. Minas Gerais, portanto, logo no início, que encontrou ali o ouro, 1708, 1709, ali em Minas Gerais, né, que começa a empreitada do ouro, lembram? Os bandeirantes, portanto, aí, além da captura e da luta contra os indígenas, além dessa luta, esses bandeirantes vão entrar para o interior e encontrar, portanto, né, lá nas regiões das Gerais, muito ouro. Então, começa a sair do açúcar, entrar na época que a gente fala do ouro, aí, século, portanto, XIX no Brasil. Olha lá, né? Então, vamos anotar aqui na nossa linha do tempo. Então, a gente teve o açúcar, logo depois a gente vai ter o ouro aqui no Brasil, que é um auge e declínio do ouro no Brasil, certo? Da exploração, a extrativismo e mineral. O que foi a Guerra dos Emboabas, professor? Esses primeiros que chegaram naquela região querem agora tomar posse daquela região para explorar e ficarem ricos ali. E começa a ter uma atração de população de diversas outras regiões. E esses paulistas, esses grupos agora que começam a migrar para lá, vão começar a perceber, né, que tem uma reação desse grupo que lá está estabelecido. Então, sai uma guerra, a famosa Guerra dos Emboabas, e essa guerra aqui dos Emboabas leva a uma decisão da coroa por decidir
criar uma nova capitania ali na região, uma nova província, que é separar, portanto, Minas Gerais de São Paulo. E esses caras que se achavam o dono da região acabam sendo expulsos, né? E a própria coroa não está do lado desses caras. Então a gente percebe nesse momento já um sentimento. Por que eu chamo de nativista? Porque é um sentimento de pertencimento, ou seja, eu estou aqui, né? Eu pertenço a essa terra, estou lutando por esta terra. Mas é um movimento de independência do Brasil. Do Brasil, não. Né? Eles tomam o poder por si mesmo. Então, ou seja, esses caras, né, eles estão se sentindo também aqui como já colonos, como estabelecidos, ou seja, ocupação desse território efetiva, né? Ou seja, a gente já pode falar aí, século, portanto, 17 para o 18, a gente já pode falar, portanto, de um sentimento de ocupação efetiva do território brasileiro. Na Guerra dos Emboabas, idem, né? Pô, quem chegou primeiro quer falar que é dele para explorar o ouro. Tá chegando esses caras novos aqui, né? E esses caras novos vão acabar levando uma guerra. Ocorre o mesmo em Pernambuco, a famosa Guerra dos Mascates ali, né? Vamos lembrar, a Guerra dos Mascates, lá em Pernambuco também, certo? Uma briga, principalmente entre Recife e Olinda, né, que a gente tem nesse mesma época aqui, olha só, né, a coroa tendo que discutir aqui as questões dos colonos portugueses, colonos brasileiros e portugueses de Olinda e Recife que entram em conflito de interesses devido à exportação, né, o monopólio sobre o porto, sobre aquela região. Sai a Guerra dos Mascates, essa famosa guerra aí dos mascates, a briga entre esses dois grupos. E o interesse da coroa qual é? Ocupar o território, falar, meu, sai fora, não tem nada a ver isso com vocês, esse território aqui ele é meu, né, cara? Não tem nada aqui para vocês. Então, o que vocês precisam, na verdade, aqui entender é que existem aqui grupos que têm o seu interesse. Então, seja ele comercial, como é no caso dos mascates, né, muito mais interesse comercial. Depois da Guerra dos Emboabas, na mesma região de Minas Gerais, sai outra guerra lá, chamada Guerra Revolta do Felipe dos Santos também. Né? Já caiu aí no Enem também. A Guerra do Felipe dos Santos vai levar aí a liberação, da criação de novas vilas, novas cidades. Então, a gente já está falando de Minas Gerais, 1720, com as brigas entre as diversas vilas, Vila de Ouro Preto, Mariana e etc., que estão brigando pela posse da região. A coroa, portanto, vai reprimir diversos levantes e a coroa tem interesse em que manter como colônia, a primeira coisa, e segundo, né, transformar essa região cada vez mais próspera para a metrópole, né? Então, a gente chama de rebeliões nativistas porque não tem esse quê de separatismo aqui no Brasil, né? Não existe essa ideia de uma grande separação. Já agora, outras rebeliões e outros levantes que a gente chama de separatistas tiveram diferentes ideias. Então, a gente já pode colocar 1789, por exemplo, a famosa Inconfidência Mineira, né? Ou seja, já para final do século, né, portanto, 18, mineira, a gente já tem um levante com ideias de influência, principalmente do iluminismo europeu, certo? Então, aqui já tem ideias iluminismo europeu. Como eu falei na aula passada, ideias muito mais, portanto, liberais, né? Ideias até mesmo de repúblicas, né? Em alguns casos, ou seja, ideias também de separação, de até mesmo ideias de uma independência. Mas, professor, independência do Brasil, cuidado, hein, gente? Os mineiros vão tocar nesse assunto de independência, mas eles não vão falar de uma independência do Brasil, eles vão falar de independência de Minas. Lembrem que a Inconfidência Mineira não saiu do projeto, né? Acabaram sendo sufocados, né, acabam sendo dedurados, né, tem o famoso delator ali, né, que fez a delação oficial e etc. 10 anos depois, aí já, né, 1798, a gente tem um movimento um pouco mais nervoso, que a gente chama aí de conjuração. Esses conjurados, as pessoas, né, conjuração baiana, que a gente fala,
ou a conjuração dos alfaiates. Eu prefiro esse nome dos alfaiates aqui, alfaiates, por quê? Né? Ou baiana, se vocês quiserem, portanto, aí, Bahia, a gente tem, né, portanto, uma questão que é diferente da mineira. Aqui fala-se sobre a escravidão, coisa que na Inconfidência Mineira ainda é muito debatido, né? Se todos os inconfidentes queriam a abolição da escravidão ou não. A grande maioria não queria. Aqui já na Confederação dos Alfaiates, sim, eles vão falar bastante sobre tudo isso e muito mais sobre essa independência, sobre essa separação, que fica bem evidente também em Pernambuco, mais uma vez, né, quando a gente fala da insurreição pernambucana. Insurreição pernambucana de 1817, portanto. Influência do iluminismo. Quando a gente passa de 1776, a gente já tem o primeiro processo de independência. Eu vou pôr os Estados Unidos só para não ocupar o espaço, mas são as 13 colônias da América do Norte, as 13 colônias inglesas que proclamaram a independência em 1776. Então, isso é, né, uma ideia, né, uma influência grande. Não existe uma consciência nacional, então essa ideia de nacionalismo, né, essa ideia de uma consciência nacional, ela não existe, certo? Ela não tem, eu vou lutar pela independência do Rio Grande do Sul. Não, os caras estão lutando pela sua própria região. Eles são movimentos, portanto, conhecidos como movimentos regionais. A gente chama esses movimentos, todos eles, de regionais aqui, certo? E os outros ali, os nativistas, são muito mais localizados, né? São muito mais locais. Aqui e ali, né, não tem para toda a região. Tudo bem? Alguns são abolicionistas, no caso aqui da Conjuração Baiana, né? E transformações principalmente econômicas. Então a gente percebe que são líderes aqui, parte da elite, parte de colonos, estão buscando essa liberdade, principalmente com as influências econômicas. Então, as questões principais aqui que levam esses caras a questionar as atitudes da metrópole, no caso da Inconfidência Mineira, foi a tal da derrama. Vamos lembrar? A derrama, que era a cobrança lá de imposto. Lembram disso? Certo? A conjuração dos alfaiates, a crise que vivia na região da Bahia, a crise do açúcar e o interesse cada vez maior, aí a cobrança aumentando de impostos e o interesse e o olhar mais da metrópole sempre para a região aurífera de Minas Gerais. A insurreição pernambucana, eu vou deixar aqui, né, ela em aberto, porque a gente pode falar um pouco mais para frente. 1817 já é a obra que a gente está falando do período joanino aqui no Brasil. Né? A gente já está falando de uma guerra contra as ideias de Dom João aqui no Brasil, certo? E ele já está virando rei do Brasil, no próprio Brasil. Dom João VI, aqui, rei português, está no Brasil. Então, é o período joanino, são outras questões. O Brasil já não é bem uma colônia, né? Para ser colônia tem que ter um monopólio colonial, né, da metrópole. Aqui o Brasil já tem a abertura dos portos, já passou o período napoleônico, a gente já está falando do período do pós-Napoleão, portanto, do Congresso de Viena e as tentativas de recolonização, né, de estabelecimento. Então, aqui já começa a ter uma ideia maior de separação, né, contra as decisões autoritárias de Dom João. E aí, Dom João, você vai ficar, vai embora, ou você vai favorecer aqui em Pernambuco os seus amigos portugueses, esses comerciantes portugueses, e a gente aqui, né? E nós aqui. Então a gente começa a perceber um sentimento nessas rebeliões aqui que a gente chama de separatistas, contrários aos interesses de Portugal, contrários aos interesses da metrópole, portanto. São colonos brasileiros, né, que vão lutar contra os interesses da própria metrópole. Tudo bem até aqui, turminha? Certo? Tudo certo até aqui? Algum problema com vocês até aqui? Certo? Eu passei para vocês, então, as principais interesses aqui do Brasil, nossa, 9h20 já, os principais processos aqui que levam o Brasil a gente perceber, tudo bem, eu quebrei aqui para vocês olharem um pouco para mim,
né? Não sei se vocês estavam anotando, eu já vou voltar lá. Para vocês perceberem, pô, vamos falar um pouco de independência, né? Pô, nem sempre surge a independência ali. Primeiro, lembra que eu falei? O grito do Ipiranga, aquela caganeira do Dom Pedro ali no Riacho do Ipiranga para ele limpar a bunda ali na hora que ele estava com dor de barriga, não é verdade, né? Então, ocorreram diversos outros momentos no Brasil que tiveram aí ideias e propostas como, né, fluem aqui por toda a região. Então, não é verdade tudo isso. Mas existem momentos específicos que a gente pode começar a pensar, né, sobre o processo de independência do Brasil. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Anotando tudo isso? Professor, Sim, você pode falar um pouquinho do desenvolvimento da pecuária? posso. A pecuária é uma atividade secundária, certo, David? A pecuária chega aqui com os portugueses. A pecuária chega desde o início, né? Então, se eu preciso ocupar aquele território, eu preciso cada vez não só me estabelecer ali, mas eu quero que explorar. Então, eu sou um colono, quero fazer uma fazenda. Eu crio gado solto e esse gado, né, a gente sabe que uma das grandes causas do desmatamento é a pecuária, desde sempre. Então, aquela época era de matas e florestas, e o gado indo cada vez mais para o interior vai ampliando, né, as margens ali, as fronteiras das próprias fazendas. Então, vai ocupando cada vez mais território para o interior, certo? Então, o gado, onde tiver colonização, então todos os lugares que a gente percebe que tem colono, tem gado, né? Ou seja, vai ter açúcar, vai ter bastante gado. Segundo, naquela época a gente não tinha motor, né, David? A gente está falando então do gado, que é a principal força motriz aí, né? Força animal. Então, tanto para girar os moinhos ali, para moer a cana, né, para fazer, sei lá, às vezes a mandioca, que é o consumo interno, para moer uma mandioca, para transporte, né, para levar ali grande parte das produções até o porto para ser exportado, certo? E também a gente tem o gado que vai acabar chegando em todas as regiões do Brasil aí de colonização. Algumas regiões favorecem devido aí o clima, devido também à vegetação. Como a gente sabe, a famosa região ali do Rio São Francisco, como a gente sabe também na região sul do Brasil, a pecuária vai se desenvolver muito mais. Quando a gente tem ali nos pampas gaúchos, né, ali a gente tem um desenvolvimento da pecuária muito maior. E esses caras que têm o desenvolvimento da pecuária percebem que vão focar muito mais em abastecer esse mercado interno do Brasil, certo? Em torno das grandes fazendas, sempre tinha os pequenos produtores que produziam uma mandioca, que produziam, às vezes dentro da própria fazenda, né, da grande fazenda, então produziam uma mandioca, produziam comidas ali. Então o próprio gado também serve para alimento. Três, o gado também serve para vestuário. Então, a pecuária é muito importante, certo? O transporte, alimento, vestuário. Porque naquela época, meu amigo, para você andar nesses matos e tudo ali, a melhor coisa que existe naquela época e até hoje, né? Se você for ver aquela época do cangaço no Brasil, como que os caras vivem lá? Você anda naquele meio do sertão, você fala, quase não tem vegetação. Anda naquela vegetação, tudo espinhoso, tudo, né? O negócio te rasga o coisa. E a melhor defesa que tem é o couro, né? O couro de boi, o couro de animal, aí que é duro, né? O negócio te protege daqueles arranhões, daqueles galhos e para todo lugar. Floresta tropical úmida já é um pouco pior, né? Por isso que a gente tem já essa questão quando falo dos bandeirantes. Eu vi uma vez cair isso numa FUVEST, né? Que falava que os bandeirantes eram muito mais parecidos com indígenas, e é verdade, né? Eles são muito mais mestiços do que esses colonos que se vestiam aí com essas roupas e tal. Por quê? Numa floresta úmida, você vestir aí o couro, ele apodrece, né? Você vai andando ali pelo meio do mato, ele vai apodrecer. Então, você acaba atraindo mais mosca do que se protegendo, no fundo, de tudo isso. Então, a pecuária vai estar sempre ligada. David, a gente percebe, portanto, o início da colonização, açúcar, Nordeste. Quando eu falo do ouro, o Nordeste continua com açúcar. Agora a gente está indo um pouco mais para o Sudeste, Minas Gerais. Então tem uma busca por uma integração regional maior, lembra dessa mineração? A gente precisa abastecer esse mercado da galera que vai para lá. Então, além de se estabelecerem novas vilas, esse crescimento populacional que tinha população aqui, população agora aqui, né? Pô, a população aumentou, triplicou a população colonial naquela época, de 1 milhão para 3 milhões de pessoas. Então, precisa abastecer esse mercado.
E abastecer o mercado não é preocupação da metrópole, é preocupação dos próprios colonos. Então, a gente fala de um processo, né, tradicionalmente, sempre voltado para Portugal, para a exportação de Portugal e etc. Mas tinham aqueles que abasteciam o mercado, tanto vindo de Portugal, com os tráficos escravizados, que levavam açúcar, que deu muita riqueza para esses colonos, esses senhores aqui de engenho e etc., que formou a grande elite, mas tinham grupos aqui que sempre foram ligados a esse comércio. Existe, David, uma preocupação da coroa com esse comércio? Existe. Então, sua pergunta ela é apropriada para a gente conversar sobre aquilo que eu estava falando. As companhias de comércio que são liberadas pela coroa para fazerem comércio, e a revolta dos Beckmans é uma das principais assuntos sobre isso, quando o rei libera uma companhia de comércio, ou quando tem uma troca de dinastia na Europa, quando tem troca de dinastia, David, significa que você está vivendo hoje. É a troca de grupos de interesse no poder. Então, sai o grupo do PT, entra o grupo do PSDB, entra o grupo do Bolsonaro, os caras querem pôr o grupo deles no poder e ganhar dinheiro eles. Então, eu preciso expulsar os outros. Então, o rei acaba nomeando grupos aí de mercadores. Tem grupos que tem rei que vai dar liberdade a judeus, tem rei que vai dar liberdade a holandeses, tem reis que vão dar liberdades cada vez mais a outros grupos, ingleses. Isso depende do período e o interesse ligado às relações da metrópole. Então, as companhias de comércio que vão fazer esse comércio interno também acabam levando o monopólio do rei e levam a revolta. A revolta do Filipe dos Santos, ela é ligada diretamente a esse monopólio da companhia de comércio em abastecer essas regiões. O rei baixa um decreto, uma norma aqui no Brasil, para controlar e mamar nas tetas desse comércio interno também. Ele fala, porra, a população triplicou, se eu taxar esses impostos, o que eu vou ganhar? Vou ganhar mais. Ele está preocupado com ele lá em Portugal. Só que os colonos aqui, os colonos já estão se matando, pelo ouro, estão se matando aí pela pecuária, estão se matando por isso, estão se matando, ou seja, o preço e o custo de vida aqui vai ficar muito elevado. E a taxação aqui no Brasil já começa a ser cada vez mais criticada. Só que para fazer essa taxação interna, a coroa ela não faz de graça. Ela precisa de alguém que cobre esse imposto. Então, ela precisa estabelecer aqui no Brasil uma certa administração, né, ligada a Portugal que cobre esses impostos. Então, essa administração, esses administradores, colonizadores portugueses, responsável por cobrar os impostos, os caras são violentos. Quem não paga imposto vai, pro chicote, certo? E ser chicotado é se parecer como um escravo, fraco, falido e etc. Tá falido, meu amigo, tchau, não é interesse do rei. O rei nomeia outro e bota outro em seu lugar para explorar ali. Né? Então, a ideia principal aqui dessa cobrança de impostos é levar riqueza para o rei. Só que tem uma consequência posterior a isso. Quando se estabelece no Brasil elementos administrativos, você vai criar aqui um banco ainda não, mas uma casa de taxação, uma casa de fundição, uma casa que vai transformar moedas, uma casa que é de prisão, um sistema de prefeituras e administrações locais. A gente sabe que essas administrações locais são o estopim e os locais das independências. Então, poxa, você está criando num lugar, no início são os caras ligados ao rei direto, mas se entra algum grupo nesse local de administração com um pensamento separatista, acabou, né, Pô, eu estou aqui administrando, para que eu preciso da coroa? Eu não preciso. A gente cobra o nosso imposto e monta o nosso Brasil e faz o Brasil se desenvolver. Pô, a gente está precisando de estrada. Esse dinheiro vai para Portugal para quê? Né? Vamos começar a pensar aqui no desenvolvimento do próprio Brasil. Então, tem sim, David, esse começo dessa pecuária leva a essa preocupação dos mercados internos. Então, aí vem farinha, aí vem vinho, vem azeite, a sal, tudo, né? Tudo que você pensa, pô, os caras têm que viver aqui, têm que sobreviver. E é uma população grande, né, que tem aqui. Muitos lugares aqui a gente tem muita troca com os povos indígenas, né? A gente tem essas convergências. Tudo bem? Tudo bem, David? Beleza? Tudo bem, Isa? Tudo bem, galera? Beleza, pessoal? Sim, sim. Certo? Beleza? Então, seguindo aqui na nossa aula, eu vou falar um pouco, então, desses processos agora lá de Portugal. Então, falei bastante dos povos aqui, ó. Peguei aqui. Cadê? Vem, computador. Isso.
Ó, eu vou até tirar o zoom aqui, ó, afastar. Falei bastante aqui, então dá para vocês verem, né? Eu sei que está distante. Falei um pouco do processo geral aqui do Brasil, foquei principalmente aqui nos povos nativos, então falei aqui dos cariris, tamoios, dos tupinambás, dei alguns exemplos. Falei um pouco aqui dos povos que já têm uma ideia nativas, mas sem influências internacionais, externas e tal. Falei agora de influências externas, estamos chegando no século XVIII, isso é comum, então a gente está cada vez se aproximando mais aqui, olha lá, mais desse processo de independência, que eu coloquei aqui ouro ali na linha do tempo, certo? Eu vou ainda voltar um pouco no tempo, pegar aqui do século XVII para o XVIII, e aí a gente fecha a aula com o XIX, entrando no XIX aqui, que é a chegada de Dom João e etc. Então, a gente tem que falar um pouco mais aqui dessas transformações. Vamos lembrar? O professor vai pegar aqui a caneta, deixa eu pegar uma canetinha, que cor que a gente pode pegar? Vamos pegar um azulzinho aqui. Então, eu vou falar um pouco mais das transformações aqui, ó. Cadê? Vem caneta. Ah, lógico, o professor está escrevendo com a caneta no computador, gente, que burro. Ou seja, aqui, ó, eu vou falar um pouco, eu vou retornar nesse tempo, ver as transformações do ouro e chegar aqui já na Revolução Francesa. 1789, ainda não tinha estourado a Revolução Francesa aqui na Inconfidência Mineira, a gente está falando de abril, né? Tiradentes, certo? Mas aqui, ó, ô caneta, aqui a gente não pode falar influência da Revolução Francesa, aqui sim já, né? A gente já está aí na Revolução Francesa de vento em popa. E aqui, então, a gente já está no Congresso de Viena, certo? Então, aqui a gente vai lembrar alguns processos de Portugal. Então, eu não vou focar muito em falar para vocês que eu escrevi na aula passada, tá até aqui, que eu mostrei para... Cadê? Venha. Tá até aqui, venha. Deixa eu tirar vocês daqui da minha frente um pouquinho. Pessoal, dá licença. Eu até falei, cadê vocês? Na aula passada, eu falei aqui com vocês sobre esse período. Já está pronto aqui. Eu falei para vocês, Idade Moderna, logo depois a gente vai ter a ascensão aqui do Iluminismo, certo? A Iluminismo que vai criticar o absolutismo, vai criticar o mercantilismo e aquela sociedade estamental levando essa Revolução Francesa, certo? A gente viu, então, portanto, a ascensão desse processo aqui, né, que a gente chama de Iluminismo. Ou seja, lá, quando a gente está estudando isso, cadê a nossa página? Lá, quando a gente está estudando esse processo, vai ter repercussão aqui também, certo? Aqui no Brasil. Olha lá, olha que legal, dá para trazer para cá. Então, a gente estudou um pouco isso, certo? Falei para vocês desse processo, né, da ascensão do iluminismo aqui na Idade Moderna. Agora, o que acontece com o rei de Portugal? Vamos lembrar, tem um período que lá em Portugal a gente vai chamar de União Ibérica, certo? Então, vamos lembrar aqui, União Ibérica, não esqueçam disso, certo? O que foi essa tal dessa União Ibérica? Foi o período em que morre o rei de Portugal e o Brasil, né, fica nas mãos da Espanha, no caso. A gente está falando, então, portanto, desse processo. Deixa eu ver se eu consigo romper aqui com vocês. Vamos ver se esse mapa aqui tá bom. Vem cá, 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 vem cá. Aqui a apresentação. Dá uma olhadinha, turminha. Olha lá, linha, ficou a da Holanda, a linha do tempo da Holanda. Ela tem a Guerra da Independência, 1581, certo? Separando-se, portanto, da Espanha. Vocês estão vendo aí o PowerPoint, turminha? Sim? Alô, alô? Peraí que eu te... Beleza? Então, a Holanda vai se separar da Espanha em 1581. Então, a gente começa a falar da própria Holanda. Ali, a partir de então, existe a Holanda. Ela se separa, portanto, da Espanha na época aí dos Habsburgos, os espanhóis, no domínio dos Habsburgos, certo? Ainda não são os Bourbons. Então, a gente vê nesse período aqui que Portugal vai ter um processo, né, que a gente chama de União Ibérica. O que é? Morre o rei de Portugal e em 1580, 1640, vem o domínio do rei da Espanha. Então, portanto, o Portugal fica sob o domínio de Felipe III até o Felipe IV da Espanha, quando começam as guerras, né, pela restauração portuguesa. Morreu o rei Dom Sebastião de Portugal,
lá na batalha, lá contra os mouros infiéis, na batalha, a famosa batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, né? Aí tem o tal do sebastianismo, né? O movimento messiânico, ele não morreu, ele desapareceu, né? Ele vai voltar, os caras estão esperando Dom Sebastião voltar, não vai. A questão é a crise sucessória de Dom Sebastião. Não deixando herdeiros, o herdeiro mais próximo seria o rei da Espanha, por, né, tradição hereditária. E a gente tem, portanto, o período da União Ibérica. Qual é o grande dilema? A Espanha se separou, olha lá, um pouco tempo atrás, da Holanda. Né? A Holanda se separou da Espanha. E a Holanda tinha acordos próximos com o Brasil, com Portugal, né? De fazer o comércio do açúcar, tanto daqui do Nordeste, quanto lá a distribuição lá na própria Europa. Então, você faz acordo com os europeus, comerciantes europeus, para conseguir, portanto, distribuir esse açúcar lá. Quando vem o período da União Ibérica, Portugal vai ter que se submeter às decisões do rei da Espanha. E o rei da Espanha tinha decretado o embargo aos holandeses. Então, vamos prejudicar os holandeses, principalmente no comércio. Eu não quero saber se separaram da gente, eles que se virem por aí. Só que agora Portugal vai ter um dilema, né? E os colonos do Brasil, pô, eu respondi a Portugal, Portugal não existe mais, vou ter que responder pela Espanha. Portugal, nessa briga com a Espanha faz uma decretação lá, um tratado chamado Tratado de Zamora, e nesse tratado dá uma certa liberdade a Portugal, a corte portuguesa, não o rei, né, mas as cortes ali, o parlamento, etc., continuem administrando a colônia. Nós estamos com problemas graves ali nas nossas regiões do Peru, nas nossas regiões do México, nas guerras. Então, a gente tem nesse período os colonos entrando aqui uma sinuca, né, de bico que a gente fala. Eu preciso continuar o meu acordo com os holandeses. E aí vem as incursões holandesas nesse período. As primeiras incursões holandesas, os colonos são incitados a defender aqui o Brasil nos interesses de Portugal. Só que agora não tem mais Portugal. Né? Então, os holandeses são expulsos da Bahia das primeiras incursões. Logo depois, eles conseguem invadir as regiões aí do Nordeste do Brasil, Norte e Nordeste do Brasil, e vão estabelecer o que a gente chama do Brasil holandês, uma colonização do Brasil holandês durante esse período, portanto. Então, o Brasil, né, nesse período, qual era a grande parte da colonização do Brasil? Era o Nordeste. Né? O Sudeste aqui do Brasil, as capitanias de São Vicente, etc., elas tinham muito mais liberdade, porque também eram mais para abastecer o mercado interno. Então, não eram colônias de grande interesse para Portugal. Tanto que as revoltas que a gente vê que ocorrem aqui nesse período do sul do Brasil são, oh, e aí, o rei de Portugal, vocês não vão mandar escravizados, vocês não vão... Por isso que surgem os bandeirantes, não, a gente tem que se virar. Nós vamos capturar indígenas para fazer os nossos processos aqui no próprio Brasil. Vocês desculpem aqui, esqueci de desligar o Zap Zap. Aí, então, pessoal, a gente tem no Brasil, portanto, uma época que é uma colônia ibérica, o Brasil. Né? Ele é América Portuguesa, então tá ali, ó, Brasil colônia, ele consegue, continua sendo Brasil colônia. Olha só a minha linha do tempo aqui, ó, quando eu desenhei para vocês. Lá naquela linha do tempo, lá do OneNote ali, eu falei para vocês, está escrito lá Brasil colônia, eu não coloquei colônia portuguesa, porque a gente é colônia portuguesa, colônia ibérica, que significa das duas coroas, né, coroa portuguesa e espanhola, e também da invasão agora francesa e holandesa. Olha só, o Brasil. O Brasil já foi de tudo, né? Se a gente pensar ao pé da letra, né? Se a gente for buscar. Mas no fundo nem foi tudo isso. Então, entre 30 e 54, a gente tem um domínio holandês no Nordeste. O que o vestibular cobra? Principalmente as características que você tem que lembrar. Os holandeses fazem parte lá do Wycliffe, que liderou a reforma protestante lá com os holandeses. Então, portanto, a gente está falando do período dos holandeses aqui no Brasil, e eles trazem esses costumes para cá. Então, a primeira sinagoga do Brasil, a gente tem maior liberdade de culto, maior liberdade comercial, maior liberdade de tudo isso. O interesse dos holandeses foi, meu interesse é no açúcar. Vocês aí desenvolvendo o comércio interno, abastecendo o comércio interno, legal, se virem aí. Então, né, eles têm um outro tipo de domínio que a gente fala por aqui. E aí a gente tem Portugal voltando, o rei Dom José em Portugal, né, e aí Portugal começa uma guerra de restauração ao trono português. Então, essa liderança
que vai colocar os Braganças de novo no poder, lá no final da União Ibérica, em 1640, acaba, né, levando Dom João IV ser coroado de novo rei de Portugal. E ele vai estar preocupado principalmente com uma grande guerra que é com a Espanha. A Espanha não cede facilmente. É uma guerra longa, uma batalha longa, né, e grande para Portugal com a Espanha. E aqui os colonos, de novo, numa sinuca de bico. Porra, voltou Portugal. E eu tinha me associado ao holandês. E agora Portugal vai ter que gastar uma grana para expulsar esses holandeses aqui. E gastar uma grana incentivando os colonos a lutarem em nome de Portugal. E esses colonos que tinham se associado aos holandeses. Olha só, né? Que dilema. Então, primeiro a gente expulsa os holandeses, depois a gente associa aos holandeses, e agora a gente expulsa os holandeses de novo. E agora eu volto a ser português. Então, eu sou português, depois eu sou espanhol, depois eu sou holandês, e agora eu volto a ser português de novo. Então, né, um processo longo aqui. Então, é um gasto muito grande para Portugal. De novo, entramos aí quase já na metade do século XVI, XVII, né, 17 para o 18. A gente está falando de gastos para Portugal. Portugal, essa União Ibérica e o fim da União Ibérica, as guerras com a Espanha, isso significa aqui, ó, din-din, meu amigo, significa gasto. Guerra, meu amigo, significa din-din, é dinheiro gasto. Gastou dinheiro, morreu gente, expulsou holandeses, expulsou os espanhóis da administração portuguesa, é gasto. Significou gasto, meu amigo, significa que quem que vai pagar por isso? Mano, as colônias, eu tenho colônia para isso, para pagar minhas contas. Então começa a maior atividade de exploração das colônias. E explorar mais as colônias, quando a gente chega no século XVIII, aqui no caso do Brasil, vai ser o ouro, que vai salvar Portugal aqui, por pouco tempo, que vai pagar essas contas, portanto, de Portugal. E aí volta aí ao que vocês tinham, que é aquele PowerPoint anterior, portanto. Certo? Então, voltando aqui, tudo bem, David? Matamos aí a União Ibérica, beleza? Professor, só uma dúvida. Eu não sei da onde eu vi, se foi no livro ou foi na sua própria aula, mas os holandeses eles tinham importância na distribuição do açúcar, né, na Europa e tal. Sim, Então, sim. tipo, pode-se dizer que no primeiro momento, né, essa aliança dos colonos com os próprios holandeses eram por interesses desse tipo de distribuição do açúcar na Europa? Sim. Tem um livro bom, David, que não é de interesse de vocês, mas um famoso historiador aí, agora europeu, e ele escreve essa história muito mais ligada a isso. Então, Portugal, quando começa na sua expansão, ele está ligado aos grandes comerciantes. Quando a gente fala da unificação portuguesa, da formação lá de Portugal, o rei vai lidar com a igreja, com os nobres e com os comerciantes. E esses comerciantes são judeus que tinham sido expulsos lá no meio da Idade Média, tá? Lá no metade da Idade Média lá. Aí vem as invasões mouras, então acaba um pouco das perseguições aos judeus, e aí dos árabes, né, que ocupam a Península Ibérica, acaba um pouco as perseguições aos judeus. Quando expulsam os árabes, esses comerciantes, esses caras, eles seguiram fazendo comércio com árabe, com todo mundo. E quando o rei quer tomar o poder, ele precisa de riqueza. Para expulsar os árabes, guerra. Então ele precisa disso. Isso lá na formação de Portugal, 1200 e tralalá, certo? Quando a gente está ainda na associação aqui do Nordeste brasileiro, a gente já tem o Portugal querendo distribuir o açúcar para várias regiões. Esses comerciantes portugueses, que eram judeus, que a gente chama de cristãos novos, aqui no caso dos portugueses eles vão chamar de cristãos novos, que são judeus, a gente tem aqui uma associação da coroa portuguesa a esse grupo mercantil. Quando eu falei para você de companhia de comércio, a companhia de comércio é que o rei quer chamar para si, ele bota o nome dele, mas a companhia de comércio, uma é cristã, uma é judia e outra é protestante. São essas grandes companhias de comércio, que é a holandesa. David, a Holanda tem uma importância que a gente não dá tanta assim, eu nem sei por que nas histórias não se estuda tanto. Guerra dos 100 Anos. Aonde foi a Guerra dos 100 Anos? Na Holanda, certo? Napoleão, aonde que ele cai da casa do cavalo? Na Holanda, certo? Ele perdeu na Rússia, mas depois, no fim, por último, final, onde que ele cai do cavalo? Na Holanda, certo? Então, várias batalhas. A Espanha acabou. Então, a Guerra dos 100 Anos é sobre o território de Flandres, certo? Os flamengos.
Então a gente está falando da Holanda. Quando a gente fala das revoluções inglesas que vocês estudaram lá, Guilherme de Orange, Holanda. Qual que é a cor da seleção da Holanda? Laranja. Os caras plantam laranja? Não, né? Certo? Não. O território dos caras é desse tamanho, é menor que São Paulo. Né? Os caras têm um dos maiores portos do planeta. Que é para eles consumirem? Não, também. Os caras são um dos maiores comerciantes, banqueiros do planeta, do universo, que existe da história. Certo? Tudo que tem passa por lá. Os caras são exploradores do planeta inteiro. Eles têm comércio e ligações com o planeta inteiro. Então, toda vez que tem algum Estado tentando se transformar em monopolista aí, eles vão, opa, peraí, não é meu interesse esse monopólio. O meu negócio é negócio, é comércio, é fazer essas transformações, certo? Então, a Holanda aí, ela tem essa importância muito grande. Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, fim da Idade Média, enquanto Portugal estava se formando, é sobre a região de Flandres. E o que acontece com a região de Flandres? Ele fala, mano, tchau franceses, tchau ingleses, eu vou me associar a quem? A quem está indo à expansão comercial. Quem está indo primeiro na expansão comercial? Portugal e Espanha. Eu vou me associar ao rei da Espanha. Pronto, como? Caso. Faz um casamento aqui e tal, mantém uma coroa, vou lá para a exploração. Ô, Portugal, tem açúcar? Eu faço comércio. Então, quem são os grandes comerciantes? Lembra, ali, David, Holanda é a região portuária desde sempre, né? Na Idade Média, as feiras, etc., surgem a partir dali, os bancos surgem ali. Então, tem uma história muito diferente de ser contada do que essa história da Inglaterra, essa história dos Estados Unidos e etc., né, que são a dominação por esses grupos. Ali passam os principais canais e rios que vão distribuir por toda a Europa. Então, esses caras têm um monopólio. Então, o Mar do Norte, a dominação para chegar na Inglaterra, para chegar em todo o leste europeu e etc., passa por ali. Né, chegam por ali. Até hoje, Roterdã, o maior porto do planeta que a gente tem, um dos maiores portos. Fechou, David? Certo? A história da Holanda é uma história muito, né, rica, né, para a gente ter o acesso aqui. Beleza? Então, falei aqui da União Ibérica. Opa, não era isso que eu queria. De novo, volta aqui, volta aqui. Falei com vocês, então, da União Ibérica, certo, David? Então, tá lá, entre... Eu preciso tirar vocês de novo, volta. Então, a União Ibérica, entre 1580, 1640, a gente tem a dominação aqui, Portugal, né, se associando com a Espanha. Esse é o período das invasões. E essa é a crítica, né, que a gente chama de invasões, né? Ou seja, ocupação holandesa, porque a Holanda, né, estava associado à Espanha. Beleza? É isso que a gente precisa lembrar, certo? A Holanda, ela é importante e ela tinha comércio, né, e ela continua e vai ser importante. Então, ou seja, você quer vender para a Europa, você precisa vender para os holandeses. Então, você vai vender para a Europa do Norte, para a região ali da Inglaterra, para a distribuição, passa na mão desses caras aqui, certo? Chega principalmente por lá. Tem ali os principais portos, quando a gente vai falar de século XVIII, XIX, é de lá que vão passar as principais ferrovias, as transformações. Quando a gente fala da invenção do vapor, da máquina a vapor, a gente tem maior liberdade nessas regiões, a gente tem maior distribuições de tudo isso. Então, a gente tem essa relação, certo? Só que a gente precisa também ver, então, as relações entre Portugal e Holanda, certo? Os holandeses, então anotem aí, a gente tem muito mais ligação com a época do açúcar, certo? Com o açúcar. Só que a partir já do século XVII, a gente vê as revoluções inglesas, então. A Inglaterra começa a entrar no processo da Revolução Industrial. E a Inglaterra, quando a gente fala de Guilherme de Orange, se associou a esses holandeses aí. Então, Portugal vai começar a negociar com o rei da Inglaterra. Então, essas relações aqui entre Portugal vão agora passar, a partir do século XVII, das relações de Portugal com a Inglaterra, que vão ser muito importantes para o desenvolvimento. Vamos lembrar aí dos tratados, como o Tratado
de panos e vinhos. O que é esses panos e vinhos aqui, né? Portugal e a Inglaterra fazem um acordo aqui. Pano, quem que está falando de pano? Né? Quem que está passando pela Revolução Industrial produzindo tecidos e etc. Né? E Portugal, a sua grande riqueza, aí, que é a produção de vinhos. Então, a gente tem um período, né, que a gente está vendo, ou seja, quando eu estou falando dessa passagem para o século XVII aqui, gente, certo? Portugal, aqui no caso do Brasil, vai ter o período do ouro ainda. Mas Portugal está vivendo tudo isso aqui. Olha aqui, ó, do lado de cá, né? Portugal está vivendo essas diversos levantes, essas resistências nativas aqui no caso do Brasil. A gente tem diversos movimentos aqui. Então, aqui no caso do Brasil, a gente vê, né, essas transformações. Lá, depois da restauração portuguesa, então volta a Portugal, esses novos tratados, se aliando à Inglaterra novamente, restaurando aqui a colonização, entra no século XVII, Brasil, aqui, século XVIII. Depois 17 aqui, 18, certo, gente? A gente tem no Brasil ouro. Beleza? A gente tem o ciclo do ouro aqui no Brasil e talvez seja isso aí que tenha segurado um pouco mais, né, as riquezas da colonização. Só que a Europa vive esse processo do iluminismo, certo? Ou seja, ideias muito mais liberais, ideias que vão ser colocadas em prática principalmente com a Revolução Industrial, né, ideias republicanas, e a gente percebe que quando a gente entra no século XVIII, um rei de Portugal, que a gente chama o rei Dom José I, certo? O Zezinho I, ele vai chamar o nosso amigo Sebastião José de Carvalho e Melo. Vocês lembram quem que é o Sebastião José de Carvalho e Melo? Famoso conde de Oeiras, embaixador de Portugal na Inglaterra, conhecido também, famoso por ser chamado de Marquês de Pombal. Esse cara vai trazer aqui transformações, então, já em meados do século XVIII, que vão levar mudanças para Portugal, que são mudanças profundas. Marquês de Pombal vai tentar fazer aí as ideias desse iluminismo passar pelo manter essa monarquia, mas uma monarquia reformada, uma monarquia que tem uma modernização, uma monarquia, portanto, de Dom José, que vai ter essas influências que a gente chama de despotismo esclarecido, né? Essas ideias, portanto, mais à frente desse momento do iluminismo, mantendo, portanto, uma monarquia no poder. Então, com o apoio do rei Dom José em Portugal, começam as reformas de Marquês de Pombal. Só que Portugal vive um terremoto também, em 55, lá em Lisboa, muita gente foge de lá, vem para cá, para o ouro, buscar ouro. Então, começa também a crise lá de Portugal. Quando a gente está falando de Portugal, a gente está falando que os portugueses, portanto, aumentam taxações, é a época de decretação da derrama, né, a época das cobranças cada vez maiores sobre, né, a exploração aurífera aqui no Brasil. Ele vai criar novas companhias de comércio para tentar fazer maior comércio com novos grupos, principalmente em Pernambuco, na Paraíba, lá no Nordeste do Brasil, no Maranhão, também lá no Nordeste, para suprir as necessidades daqueles colonos. Vai tentar trazer para o Brasil novos cargos administrativos, vai tentar modernizar, dando também a Portugal maior monopólio. Então, assim, é o que a gente chama de modernização conservadora, é o que a gente coloca como despotismo esclarecido. Uma monarquia que tem a sua Constituição lá em Portugal, né, tem um certo racionalismo, porque ele prega uma reforma na educação, sai aquele grupo conservador
das reformas da educação, ele coloca um novo grupo que é ligado à Igreja Inaciana, né, de Dom Inácio, em Portugal, e ele vai dar subsídios para as ideias serem colocadas nessas escolas, para não serem umas escolas apenas de caráter religioso. Então, apoio a desenvolvimento racionais, literários. Então, essa época de Dom José com o Marquês de Pombal, né, é uma época de grande transformação. Aqui, para o Brasil, ele vai expulsar aqueles jesuítas também, então é um rompimento com aquela ordem religiosa que vinha desde sempre, certo? Então, o Marquês de Pombal é um cara que leva grandes transformações aqui no Brasil, consequências dessas mudanças. Então, reformas e tradições. Expulsão aqui, no caso do Brasil, né, o que mais se cobra nos vestibular, expulsão dos jesuítas aqui no Brasil, certo? Só que a gente tem aqui uma grande mudança. O rei de Portugal, Dom José, morre. Quem morre depois da morte de Dom José, o computador desce aí a tela, vai, para eu poder escrever. Aí, garoto. Depois da morte de Dom José, quem assume o poder é nossa amiga Dona Maria. Dona Maria, extremamente conservadora, ligada a todo o grupo que foi derrubado aí com Dom José. A Dona Maria é aquela que vai ser declarada a louca, certo? E ela vai desfazer, portanto, com esse grupo, né? Vamos anular as medidas de Pombal, certo? A Dona Maria ela é chamada de louca porque tinha um filho dela que era também chamado Dom José, que seria o próximo rei, que acaba morrendo, que seria o Dom José II aqui, né? E acaba morrendo devido a ela ser uma fervorosa, rainha fervorosa aí, e não aceitar um pouco da medicina que estava se desenvolvendo naquela época. E ela tem um outro filho chamado João, né? O nosso amigo Dom João. Esses caras aqui, né, são os que virão em 1808 para o Brasil. Transferência para o Brasil. Vejam só, né? A própria Dona Maria, né, aqui no Brasil. Anular medidas do Pombal seria também, ou seja, proibir as liberdades, por exemplo, no setor de indústria, industrial. Vamos pôr melhor essa palavra aqui, vocês vão encontrar esse termo, manufaturas, certo? O Marquês de Pombal, portanto, tinha liberado as manufaturas aqui para o Brasil, né, para tentar abastecer os colonos, ou seja, um alvará em 1785, certo? Essas liberdades, então, são acabadas. Alvará de 1785, portanto, aqui no Brasil. Acabam aquelas companhias de comércio que tinham sido liberadas pelo próprio Marquês de Pombal aqui no Brasil. Perfeito? Então, as colônias, portanto, passam a fornecer matéria-prima para a Revolução Industrial Europeia, né? Tabaco, algodão, açúcar, ouro, né? Para sustentar essa Revolução Europeia, portanto, dentro da Europa. Beleza, turminha? Até aqui, tudo bem? Próxima aula, então, portanto, já vai ser pauleira. Primeiro reinado, socando o pau aí no primeiro e segundo reinado, acelerando o processo para ir falar agora de outros conceitos. Rapidinho, em 2 minutos para fechar a aula. Quando a gente está falando até agora, eu estou pegando alguns conceitos. Então, olha, o olhar da história sobre o indígena, sobre os colonos e sobre a metrópole. A gente está entrando no século XVIII, agora que vem com as ideias iluministas, o racionalismo, essas ideias, portanto, agora do século XVIII, XIX,
vão cada vez mais ascender com o racionalismo, com a industrialização. Então, os conceitos de história que a gente estudou até aqui são conceitos importantes para que vocês pegaram desde as primeiras aulas, que vocês usaram para conseguir justificar os próximos. Vejam, agora, nas 2 últimas aulas que a gente vai ter, as 2 próximas semanas de revisão, eu vou falar muito mais de outros conceitos, que são conceitos ligados aí ao Estado. Eu vou falar um pouco mais, então, de Constituição, de leis, né, da formação aí da sociedade a partir desse Estado que foi estabelecido aqui no Brasil. Fechou? Próxima aula, então, a gente se vê. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Sim. Não. Tá? Professor, Sim. posso te pedir uma coisa? Tem como você passar o gabarito das tarefas? Você tem os Da gabaritos? apostila? Isso, Dessa apostila que vocês receberam de revisão? isso. Eu não tenho, David, mas eu posso fazer para vocês aqui. Beleza, beleza. Tem pressa não, professor. Obrigadão. Tá bom? Aí eu passo para vocês, então. Fechou? Um abraço, turminha. Boas aulas para Tchau, vocês. Bom Bruno. fim de semana. Tchau, meus queridos. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Para vocês também.